decidi falar aqui hoje sobre a minha primeira experiência com a ayahuasca. Isso foi em agosto de 2022. Eu tava passando por uma situação bem pesada na minha vida, com alguém muito importante na minha vida. E eu tenho uma amiga maravilhosa, terapeuta, uma amiga minha de infância, que ela sempre me chamava. Mas eu não sentia o chamado, que eu não sabia que existia esse chamado. E ela sempre me falava, amiga, vamos na ayahuasca. Eu falava, eu sempre arrumava uma desculpa, sem saber, né? Agora que eu conheço, eu sei que a gente recebe o chamado. Eu não tinha recebido esse chamado, a não ser da minha amiga, que fazia questão de eu ir na ayahuasca. Talvez ela estivesse percebendo que eu precisava ir na ayahuasca. Mas eu não sabia, não tinha aquela vontade. Enfim, e nesse momento dessa situação, eu que chamei ela. Falei, amiga, eu quero ir aí, na ayahuasca. Só que eu não sabia o que era. Não, eu sabia que era um chá, que a gente se reencontrava com o nosso mundo espiritual, que era uma cura profunda, que o ritual valia por... Nós somos terapeutas, eu e essa minha amiga. Que um ritual valia por 10 anos de terapia, enfim, isso eu sabia, mas isso é muito raso. Então, eu não tinha a menor noção. Enfim, logo depois teria esse ritual com pessoas de confiança dela, um casal sensacional lá de Itatiba, que eu também não conhecia. Enfim, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu queria ir. Esse e sim é o chamado. Ela me deu contato, que chamava a Dani também, que chama a Dani também. E eu fui. Falei, eu vou, quero ver, quero receber as mensagens, eu só vou, né? Enfim, fui na estrada, porque eu sou de São Paulo, eles são de Itatiba. Ia ser em Morungaba. E eu fui indo. E eu senti nessa força, quem que tá me levando? Mas eu vou. Eu pesquisei várias coisas no YouTube e tal, e eu vi uma menina falando num vídeo que você ficava consciente, que você fechava os olhos e quando você abria, você estava consciente. Não é bem assim. Essa minha amiga falou muito pouco, porque ela sabe que eu sou cheia de, entendeu? E ela não, ela é livre, então vamos que vamos. E eu não sou assim, eu gosto de saber tudo direitinho, eu sou a controladora, enfim. E se você é controladora lá, você vai entrar nessa peia com certeza absoluta. Cheguei em Itatiba, fui eu, ela, o marido e o genro. Chegando lá é o ritual mesmo, todo mundo leva o seu cobertorzinho, o seu colchãozinho, tal, a sua aguinha, tal. Então tem uma música ensurdecedora. Eu não sabia. Se eu soubesse, a única frase que eu queria ter ouvido e que eu falo, que eu acho que isso salva as pessoas que vão, você vai entrar, mas você vai sair. Eu sou terapeuta, eu trabalho com hipnose. Então eu achava que a gente tem o controle da nossa mente. Na verdade, eu estudei sempre isso. Então eu sabia que eu ia controlar minha mente. E nada vai me afetar nesse mundo. Tapa na cara, lê do engano. Eu já comecei a perceber uma energia diferenciada. Aí eu olhei pro marido dela, ela tinha ido pra lá, minha amiga, aí eu falei com ele, é normal, né? Eu vi que a gente fecha os olhos, a gente entra, a gente abre, é tudo normal. Aí eu só vi a cabeça dele fazendo assim, ó. Não, não é assim. Naquele momento caiu uma ficha, eu falei, não. Eu não tinha a menor noção do que era, Só que eu fui com uma intenção de curar várias dores. Primeiro, dessa situação que eu falei no início. Segundo, de 2 relacionamentos abusivos que eu fui agredida e eu não conseguia até então digerir, mesmo com tantas técnicas, mesmo fazendo várias constelações familiares, enfim, eu não conseguia ainda ter digerido e acessado essa cura. E quando foi aberto o ritual, que é um ritual mesmo, né? Tinha um casal maravilhoso de músicos cantando essas músicas bem indígenas mesmo, né? Enfim, esse casal, o marido da Dani, o Rodrigo, é o casal Coimbra, eles são sensacionais. Ele falou uma coisa que ficou na minha mente. Eu não entendi o que ele falou. Ele disse assim, ó, o segredo é
não brigar com a força. Quem é a força? Não sei quem é, mas tá tudo bem. Imagina, eu, Daniela, espiritualizada, tá tudo bem, maravilhoso. Eu só quero encontrar Deus, vai ser perfeito esse encontro, vai ser lindo. Aí essa minha amiga voltou pro colchãozinho do meu lado, ela fez assim: amiga, fica calma. É como se fosse um sonho. Quando você abrir os olhos, é um sonho. Começamos. E aí veio a Dani, maravilhosa, que é ela que faz a consagração junto com o marido dela, Rodrigo. E aí ela vem servindo chá. Então ela diz que o primeiro é obrigatório, né? O segundo e o terceiro, a segunda dose e a terceira dose não é obrigatória. E eu pensei, lógico que eu vou tomar, imagina. Ainda ela fez assim: tem um baldinho, porque a limpeza é através de vômito, diarreia, choro, bocejo e acho que só. Sou ainda leiga nesse assunto. Aí ainda ela fala assim: gente, quando vocês forem vomitar, não vão no banheiro, porque vocês vão entupir, né, o vaso sanitário. Vomitem no seu baldinho. E eu pensando, jamais que eu vou vomitar na frente das pessoas, que horror. Imagina a cena, eu vou levantar, eu vou no banheiro sim. Essa minha amiga terapeuta, o pior pra ela era o gosto do chá. Eu não tenho muito problema com sabor. Aí ela veio com o chazinho, tchum, tá ótimo, engoliu, tá bom. Aí eu deitei, fiquei ali completamente no meu julgamento, olhando e ficava assim: é isso? Nossa, é isso que falam? Imagina, é isso? Tô chocada que eu vim até aqui pra isso? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, sei lá quantos minutos, que a gente não sabe, não existe tempo, não existe espaço. De repente, plau! Eu comecei numa luta com aquela força que eu queria sair daquilo, eu queria parar de ouvir aquela música ensurdecedora. Eu comecei a ver cobras fazendo assim pra mim, sabe? Com os olhos assim. Eu falei: eu preciso sair daqui, né? Eu preciso voltar porque eu vou morrer. Enfim, entrei nessa briga profunda, que é conhecida como a famosa peia. Mas entrei de cabeça que eu senti alguém pegando minha carinha aqui, ó, e raspando no asfalto, sabe assim? Você perde a sua dignidade, você perde tudo. E aí eu comecei, nossa, aí começou, o negócio começou, mas... E eu pensava assim, cadê a parte boa? Porque todo mundo fala, né, que é um... Cadê a parte boa? Primeiro tem que vir a ruim. Por quê? Primeiro tem que ser feita uma limpeza. Não dá pra entrar a parte boa nesse mar de cocô, né? Precisa limpar isso, você precisa tirar isso de dentro de você, você precisa pôr pra fora, enfim, totalmente pra fora. E aí começou a vir um negócio, e eu queria pôr pra fora, enfim, pra vomitar, eu quero vomitar. Não é bem assim, meu amor, não é como você quer, é na hora certa, não é você que manda. Saia do controle, na marra, te tiram... Sai do controle, quem manda aqui sou eu. E aí eu comecei a escutar várias coisas, começaram a vir várias pessoas na minha frente, foi feita todas as curas que eu precisava ter sido feita naquele momento. E aí aquilo vai vindo, e aí vai vindo, e vai digerindo, sabe? E vem e volta, e vem e volta. Aí quando você pensa que você tá saindo, você tá voltando, e você sai e você volta. Enfim. Aí quando era exatamente aquilo que eu fui buscar a cura, começou a vir. E eu toda cheia de dedinhos, né? Tipo, ai que nojinho, essas pessoas vomitando. Ai, credo, ninguém pega no meu baú. Meu amor, na hora que vem essa limpeza profunda, você vomita no baldinho do amiguinho, sem nenhum preconceito. Mas não é um vômito, sabe? Eu fiz, comi uma coxinha estragada, vou dar uma vomitadinha. É um vômito da alma. É um tsunami, ele começa a vir. Você coloca pra fora a sua dor, a mais profunda. Dor. Eu só vomitei uma vez no primeiro ritual. E foi incrível. Eu fiz todas as curas que eu tinha que fazer. Eu reencontrei o meu pai, que é falecido. Eu vi o meu corpo espiritual ligado pelo fio de prata com o meu corpo físico.
eu me vi agradecendo o meu corpo físico, o meu espírito agradecendo o meu corpo físico. Eu recebi a espada de São Miguel Arcanjo. E eu vi Deus. No final eu vi Deus. Só que eu voltei pro útero materno. E aí eu comecei a me ver num lugar fechado e que tinha umas veias que passavam sangue. E aí eu entendi que eu tava no útero materno. E eu entendi a dor de nascer. Eu só fui entender isso no segundo ritual, que eu demorei muito para ir. A minha mãe, eu quis nascer de 7 meses, né? E a minha mãe teve que ficar de repouso mais 2 meses para me manter ali. E eu tava nesse processo de dor, é uma dor, é uma dor. E aí a Dani, maravilhosa, ela chegou perto de mim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, não. Eu tava deitadinha assim, eu falei, não tá. Aí ela fez assim, respira. O segredo é segredo, respira. Aí eu falei pra ela, me dá sua mão. Quando ela me deu a mão dela, era uma mão desse tamanho, juro. Eu peguei na mão dela e eu senti, é como se eu tivesse nascido. Enfim, morri, porém nasci. E aí foi acabando, eu fui voltando, eu comecei a abrir os olhos, aí eu via mais ou menos, fechava, aí voltava, aí olhava, enfim, já é o final da primeira dose. As músicas vão baixando, as coisas vão ficando mais calmas, você vai voltando, ok. Saímos da primeira, quando eu saí, eu olhei pra minha amiga e falei, eu não quero a segunda. Ela falou, não tem problema, não precisa. Mas eu fiquei. Você tá tão em ressonância com todo mundo que mesmo não tomando, você entra. E aí eu fiquei na segunda e na terceira dose sem tomar, porém, completamente na força. Enfim, fiquei lá horas ainda digerindo tudo aquilo. Eu lembro que eu tinha uma dor aqui no quadril direito, aqui atrás, na lombar. E no momento ali que eu tava na força, eu tava deitada de lado e eu senti que alguém mexia aqui, sabe? E eu via um homem de branco mexendo e tal, enfim. Aí eu fui no banheiro quando acabou, quando eu consegui levantar, porque eu via as pessoas indo lá fora, eu falava, eu não consigo levantar, né? Então, olha só, uma pessoa, né, cheia de julgamento, né? Enfim, eu fui no banheiro, que eu queria colocar muito frio, passei muito frio. E aí eu fui colocar uma térmica, uma calça térmica e a blusa térmica por baixo da roupa que eu tava, porque era em agosto é frio. E aí eu senti aqui minha lombar anestesiada. Aí eu falei, nossa, que estranho. Era como se eu tivesse um esparadrapo, um adesivo, sabe assim, de curativo. Aí quando eu coloquei a mão aqui, era como se tivesse anestesiado. Aí eu escutei assim, ó, cirurgia espiritual. Juro. Porque se eu tivesse ficado horas, como eu fiquei naquela posição, eu estaria travada. E eu recebi aquela cirurgia espiritual e eu não tenho essa dor até hoje. Enfim. Acabou o ritual. Mais de meia-noite, a gente chegou antes das 4 da tarde, e aí tem aquela interação, todo mundo fala, e enfim, você tá ainda meio fora, né? Aí tem uns comes, bebes depois, um suquinho, um bolinho, tal, não sei o que, a gente foi embora. Aí eu voltei pra Itatiba, na casa da minha amiga, só que ali eu já comecei a desenvolver uma ansiedade profunda. Eu não tinha ansiedade, nada, e era uma coisa que me faltava o ar. E eu queria ir embora pra minha casa. E lógico que eles não deixaram eu ir embora pra minha casa naquele estado. E eu não dormi a noite inteira, eu dormi de luz acesa, eu fiquei bem perturbada. Acordei no dia seguinte completamente na força. Mas uma outra pessoa, sem mimimi, enfim, bem diferente. E aí eu falei pra minha amiga que já era experiente, né? E eu olhava pra ela lá no ritual e falava, não é possível que ela tá aqui a 4ª vez. Não é possível. Porque eu não volto aqui nunca mais na minha vida. Nunca mais. Como é que ela tá aqui 4 vezes? Não é possível. Bom, enfim. Aí eu falei pra ela, falei, amiga, quando que eu volto? Né? Porque quando que eu volto? Eu tava desesperada. Aí ela fez assim, não volta.
Aquilo despertou muito minha ansiedade, porque eu era desconhecido, né? Aí eu falei, amiga, eu preciso ir embora, que eu vou almoçar com a minha mãe. Eu menti pra ela, eu queria ir embora, eu queria ir embora, eu queria chegar na minha casa. E eu vim na estrada chorando, chorando, ainda fazendo muita limpeza, chorando, 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 chorando. Eu gritava no carro, eu vim sozinha, eu gritava, gritava, gritava. E eu passei uma semana na força. Eu sei que vai ficar meio longo, mas é bem interessante para a primeira pessoa ouvir, né? Eu gostaria de ouvir tudo isso que eu tô falando. E aí eu fiquei nessa semana, eu sou terapeuta, eu sou consteladora, eu faço hipnose, regressão, barras de axis, e eu comecei a atender os meus clientes sem filtro. Então, antes deles chegarem, tipo, quando eles estavam na minha frente, eu já lia tudo. E eu comecei a não saber lidar com essas informações. Então eu comecei a entrar numa piração. E eu comecei a perceber que à noite, antes de dormir, eu comecei a desenvolver muita ansiedade. Então eu tinha falta de ar, eu comecei a perceber que eu não queria mais sair à noite, que eu não queria dirigir, eu comecei a ter medos que eu não tinha antes. E comecei a culpar a ayahuasca. Falei, ó, nunca mais, porque me desenvolveu isso. Mas não é isso. Ela toca em pontos que precisam ser curados e a gente não entende isso. Porque ir no ritual da ayahuasca, né, receber essa medicina tão sagrada, também é um tratamento, né? Enfim, fiquei mal, não sabia lidar com isso. Eu tenho um terapeuta maravilhoso que ele também consagra a ayahuasca e ele me ajudou em vários pontos. Eu só chorava, enfim. E eu fui em agosto de 2022, essa minha amiga sempre me chamando pra voltar e eu não tô preparada, amiga, não tô preparada, enfim. Eu voltei em abril, mesmo não estando preparada, mas eu fui. Eu tinha que ir, enfim. Eu fui com a própria Dani, mas era um ritual feminino e o tema era mais suave. Que eu não sabia disso também. Existe isso, rituais femininos. E o tema é muito importante também. O que vai ser trabalhado naquele ritual também é muito importante. E eu fui no tema de mantras, só mulheres, nesse espaço dessa minha amiga terapeuta, junto com a Dani. Bom, enfim, tô com medo, mas vou com medo mesmo, vou, não sei o que lá. Quando chegou ali com a Dani com o copinho, quando eu olhei, porque me faltava o ar, eu pensar em ayahuasca, me faltava o ar, eu tinha medo de morrer sem ar, enfim. Olha que interessante. Quando ela me veio com o copinho, eu olhei pra ela, comecei a chorar e falei, eu não consigo. Eu olhava para aquele chá e falei, não consigo. Aí ela, maravilhosamente, ajoelhou no colchãozinho e falou assim pra mim, consegue. Era aquela mesma pessoa que me deu a mão no nascimento, presta atenção. Ela falou, consegue. Aí eu falei pra ela, você vai me dar sua mão? Aí ela falou, sim, claro que sim. Já estou emendando a primeira e da segunda, que foi completamente diferente. Aí eu falei pra ela, posso tomar só metade? Ela falou, pode. Aí eu tomei só metade, entreguei pra ela, mas com o maior medo da minha vida. Fechei meus olhos, ela me deu a mão dela, e aí demora um tempo pra você entrar, né, pra aquilo bater. Quando bateu, meu corpo vibrava, o meu cardíaco acelerava, e eu logo senti uma energia aqui do meu lado, que era a medicina. A ayahuasca veio aqui do meu ladinho. A minha experiência, tá? Toda de branco. Querendo me mostrar que ela era a cura. Que aquilo que eu senti era algo que eu precisava curar. E que eu tava culpando ela. E não era ela. E foi tão acolhedor, que eu comecei a ficar com a minha cabeça assim, ó. E eu não sabia por que eu tava assim. Naquele momento eu fiquei sentada, porque eu tinha medo de ficar deitada, de perder o ar, cheia de... enfim. Aí eu comecei... Sabe quando você se sente acolhida no peito da mãe? Que alguém põe a tua cabeça aqui, ó. Sabe? E eu me senti nessa sensação. E aí eu escutava assim, olha quanto ar tem. Eu vou te ensinar a respirar. E eu comecei a respirar.
sabe, encheu o pulmão de ar e eu comecei a respirar, respirar e ela falou assim pra mim, você não vai passar mal. E aí no primeiro, né, que é a limpeza, eu queria vomitar, porque eu gostei de vomitar, porque tira aquele negócio da alma. E ela falou pra mim, você não vai vomitar. E aí começou a me vir aquela ânsia, sabe, de tudo que tava trabalhando e eu queria vomitar e ela, você não vai vomitar. E aí eu não vomitei. Porém, eu sentia a presença dela na minha frente fazendo assim, ó. E eu sentia minha boca aberta, e alguém tirando de dentro. É muito louco. Só quem já consagrou tá me entendendo. Mas, e vinha tirando assim, ó. Era assim, ia puxando. E aquilo ia saindo, e aquela limpeza era feita através de bocejo. Eu bocejei, bocejei e soltava. E bocejava e soltava. Enfim, e aí eu entendi que aquela ansiedade que foi desenvolvida depois do primeiro ritual era uma questão minha do útero materno, exatamente dessa questão do 7º mês até o 9º mês. Era ali a minha cura que tinha que ser feita, era ali. Porque naquele momento que a Dani novamente me deu a mão, era como se eu atravessasse uma barreira de um medo. Eu tava cheia de medo. E aí, nesse primeiro momento, foi feito essa minha limpeza do medo. Entendi tudo, aquele meu medo de nascer no útero materno, o medo de morrer, recebendo toda aquela mensagem, aquela memória da minha mãe também com medo de me perder. Então, pensa aquilo tudo. Então, eu vivi uma vida com medo. Feito isso, saí, tal. Aí eu comecei a pensar, eu já tava saindo lá na primeira dose, eu já tava no finalzinho. Eu falei, tá tranquila, tá tudo bem, né? Você vai pra segunda? Aí eu pensei, vou, né? Ela tá aqui do meu lado. Quem não vai? Lógico que vou sim. Aí veio a segunda. Aí a Dani, né, gentilmente veio, tá vendo? Você quer a segunda? Eu falei, quero, lógico, né? Aí, pá, tomei. Vai ser fácil. Tomei toda empoderada, segura. Quando eu olhei pro lado, perguntei, cadê? Cadê você? Escutei aqui, ó. Agora você tá pronta pra ir sozinha. Aí, fodeu. Aí o bicho pegou. Aí veio que veio. Aí eu comecei a receber a cura do que eu precisava receber. Muitas questões com a minha mãe, que eu sempre tive um excelente relacionamento com a minha mãe, sempre protegi demais. E eu precisava me desconectar, né, de algo que eu tava num lugar que não era meu, de mãe da mãe. Então eu voltei pro meu lugar de filha, eu trabalhei muito meu julgamento, o auto-julgamento, aí foi só... Aí sofri. Sofri, mas sabe aquele sofrimento bom? Sabe quando você vai na academia e você tem dor muscular e você sabe que é pro seu bem? Então é mais ou menos isso. E aí foi bem profundo, porém mais sutil, sabe? Não tão pesado como a primeira vez. Eu me senti muito acolhida e foi muito mais leve. Aí vivenciei aquele segundo período ali, né? E aí veio a terceira. Aí o que eu pensei? Não, a terceira eu não preciso, né? Chega também de ser a Mulher Maravilha, né, meu amor? Pode ficar aí. Aí a Dani veio com a terceira. Não, tá ótimo. Ela fez, não, toma um fiozinho. Aí eu pensei, claro! E aí no terceiro período, terceira janela, não sei como que é falado, terceira dose, né? Aí foi o renascimento. Aí foi incrível. Mas eu já tava bem cansada. No final você tá bem cansada. O corpo físico tá bem cansado, né? O espiritual trabalhou demais. O energético trabalhou demais. O emocional trabalhou demais. Você precisa descansar. E aí, finalizamos. Dessa vez eu dormi muito melhor. Eu não fiquei aquela semana na força como eu fiquei na primeira vez.
São 10 anos de terapia em uma noite. E foi transformador. E agora sim, quando eu penso numa terceira vez, eu quero ir na terceira vez, mas eu estou esperando o chamado. Então, se eu puder deixar uma frase para você que vai consagrar a primeira vez, porque assim, é muito particular, né? Trabalha as nossas dores, então cada um tem a sua dor, então nunca vai ser igual, nunca vai ser igual cada ritual que você vai, nunca vai ser igual das outras pessoas, nunca vai ser igual. E você nunca vai saber como vai ser, é só você passando por essa experiência. Mas se tem uma frase que eu até recebi nesse segundo ritual, que eu vou levar para minha vida e que eu vou falar sempre para as pessoas que forem, né, consagrar e tiverem com medo, assim como eu vou lembrar dessa frase, é a seguinte: você vai entrar, mas você vai sair. Você vai entender isso depois que você sair, porque eu acho que isso faz total diferença, essa informação. E se você chegou até aqui, até o final, e eu puder te deixar mais uma mensagem, não desista de você, não desista da sua cura, não desista de se conhecer. E esse é um excelente caminho, é uma excelente ferramenta.